Hello, meus amores, good morning, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade à unidade 12. E aí, nessa unidade, nós estamos aprendendo sobre o Dia de Ação de Graças, né? Que é uma tradição, que é um dia que é muito comum lá nos Estados Unidos, né? No Canadá também, conforme nós vimos nesse texto aí. Então, a gente viu aí nesse texto o dia que é comemorado, o mês, né? Um dia é comemorado nesses dois países, né? Nos Estados Unidos e no Canadá. Vimos também o que é que significa, né, o Dia de Ação de Graças, que é um dia, um momento onde a família se reúne para agradecer sobre as coisas boas que aconteceram durante o ano. E aí a gente viu sobre as comidas típicas, né, as comidas que são populares nesse Dia de Ação de Graças. Aqui na página 98, vocês tinham aqui que completar esse texto da tradução, a tradução na verdade, né, do texto anterior, completar com as palavras que faltavam. Abaixo nós vimos também algumas comidas que são típicas nesse jantar de ação de graças. Então nós aprendemos os nomes de algumas delas. Por exemplo, aí nós temos a pumpkin pie, que é a torta de abóbora, corn, que é o milho, peas, que são as ervilhas, carrots, as cenouras, mashed potatoes, que é o purê de batata, e roasted turkey, que é o peru assado. E aí vocês tiveram que responder com base nas preferências de vocês, né? Se vocês would like, se vocês gostariam de provar dessas comidas, ou se vocês wouldn't like, né? Se vocês não gostariam desse jantar de ação de graças. Na página 99, nós tivemos que completar, né? Vocês tiveram aqui que completar com o plural das palavras, né? Das frases. Então, aqui nós tínhamos esse exemplo, né? A gente viu aqui uma cenoura e aqui do lado 3 cenouras. Então, aí nós tínhamos o exemplo. This is a carrot, que nós utilizamos o this no singular e o this no plural, né? This no singular e this no plural, como se tivesse um Z e um I no final aí, certo? E vocês tiveram que completar, com base nesse exemplo, vocês tiveram que completar todas essas frases aqui abaixo. Na aula de hoje, aqui na página 100, vocês terão que completar com os meses correspondentes. Então, aqui nós temos algumas celebrações e vocês vão ter que completar com o mês que corresponde a cada uma delas. Na letra A, Thanksgiving is celebrated in... Então, vocês vão escrever o mês que é comemorado a ação de graças no Canadá e depois o mês que é comemorado a ação de graças nos Estados Unidos. Na letra B, in Brazil and many other countries, Christmas is in... Então, na letra B, vocês vão completar com o mês que é comemorado o Natal, né? Christmas, Natal, aqui no Brasil e nos outros países. Uma observação: escrevam os meses em inglês, tá certo? Não escrevam em português. Eu quero que vocês escrevam os meses em inglês. Caso vocês não lembrem como é que se diz cada um desses meses, vocês podem pesquisar, certo? Escrever o mês, ou então vocês podem fazer uma pesquisa, né? Meses do ano em inglês. E aí vocês vão ver todos os nomes dos meses do ano. Na letra C, nós temos aí Easter is in. Então, aí a Páscoa, né? A Páscoa, Easter. Então, aí nós temos dois tracinhos. Então, a Páscoa ela pode ser comemorada em 2 meses diferentes, né? Então, qual desses 2 meses pode cair a Páscoa, né? E aí vocês vão completar aqui no Brasil, certo? Na letra C. Na letra D, Mother's Day in the USA and in Brazil. Então, o Dia das Mães dos Estados Unidos aqui no Brasil. E aí vocês vão escrever o nome do mês, né? O mês que é comemorado, o Dia das Mães. Mas o Dia dos Pais é em junho. Então, lá nos Estados Unidos, o Dia dos Pais é comemorado em junho. E aqui no Brasil E aí vocês vão completar com o mês do ano, né, que é comemorado o Dia dos Pais aqui no Brasil. Na letra E, Independence Day, o Dia da Independência nos Estados Unidos é em julho. E aqui no Brasil vão escrever também o nome do mês. E na letra F, Labor Day,
que é o Dia do Trabalho, né, o Dia do Trabalhador. Nos Estados Unidos é comemorado em setembro e aqui no Brasil é no mês, e aí vocês vão completar também. Na terceira questão, responda à pergunta. Então, nós temos aqui essa pergunta. What are you thankful for? Pelo que você é grato? Aqui nós temos algumas palavras, né? Onde vocês irão marcar pelas coisas que vocês são gratos. Family, friends, healthy, money, education, pets ou others. Caso vocês não conheçam alguma dessas palavras, vocês podem pesquisar no dicionário também. Aqui abaixo nós temos um challenge, né? Um pequeno desafio. Considere a imagem e as datas mencionadas no texto e escolha a resposta correta. In which season is the Thanksgiving Day in North America? Então, lá no início da unidade, nós tínhamos aquele texto, né, falando sobre o Thanksgiving, né? Quando são comemorados, os meses que são comemorados. Então, aqui quer saber qual estação é que é comemorado esse Dia de Ação de Graças na América do Norte. Aí nós temos as opções, né? Nós temos as estações do ano: Summer, Fall, Winter ou Spring. Então, aí nós temos essas 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. E aí vocês vão marcar a opção correta, certo? De que estação é comemorado o Dia de Ação de Graças, conforme o mês que foi mencionado lá no início do texto, né? Na aula de hoje, certo? Dando continuidade também, aqui na página 101, nós temos aqui um texto falando sobre a Black Friday, certo? Então, nós temos aqui esse texto falando sobre a Black Friday. Então, aqui na página 101, nós temos esse texto, né, falando sobre a Black Friday. E aí, esse texto, ele diz que a Black Friday não é um feriado oficial, né? Mas diz que é um dia de descontos, é onde as pessoas, seguido do Thanksgiving, né, depois do Dia de Ação de Graças, onde as pessoas, né, elas costumam fazer compras nesse dia, certo? É um dia onde esses retailers, que eles promovem nesse dia vários descontos, né, onde as pessoas vão fazer as suas compras para o Natal. E aí diz também que as pessoas, elas gostam, né, geralmente as coisas que as pessoas vão procurar para comprar nesse dia da Black Friday são, por exemplo, eletrônicos, toys, joias também. Diz que ele é muito popular, né, as pessoas comprarem os presentes para o Natal, né, para o Christmas, nesse dia da Black Friday, né? Então, lá ele é muito comum, é uma tradição nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Já ficou aí essa tradição da Black Friday também, e que é tão esperado, né? Que as pessoas às vezes gostam muito, né? Quem não gosta de esperar pela Black Friday, né? Para comprar alguns produtos, né? Que às vezes estão com mais desconto, certo? Então, esse texto ele fala um pouco sobre a Black Friday, né? Sobre o que é a Black Friday, sobre isso que é muito importante, que é muito comum lá nos Estados Unidos, que as pessoas utilizam, né? Esperam pela Black Friday para comprar presentes para os Christmas, né? E os presentes que são comuns aqui, que as pessoas mais procuram. Aqui abaixo pede para que vocês procurem no dicionário a tradução dessas palavras destacadas. Então, nós temos 3 palavras destacadas, né? Na letra A, retailers, e aí vocês vão procurar o que significa essa palavra, se são lojistas ou se são compradores. Na letra B, nós temos advertised, e aí vocês vão procurar também o que significa, se é comemorada ou se é anunciada. E na letra C, often, e aí vocês vão procurar o que é que significa, se é frequentemente ou se é nunca, e vão marcar a opção correta. Na segunda questão, diz o seguinte: qual das perguntas não pode ser respondida com informações do texto? Então, esse texto que vocês viram aí acima sobre a Black Friday, né? Será que nesse texto explica o que é a Black Friday?
Será que esse texto explica como esse dia também é conhecido? Será que esse texto mostra quais são os descontos praticados pelos lojistas? Será que nesse texto vocês conseguiram perceber, conseguiram ver se existem, né? Se está dizendo quanto de desconto é que os lojistas dão para cada pessoa ou para cada produto? Ou que tipos de produtos as pessoas querem comprar na liquidação? Então, entre essas perguntas, tem uma pergunta que não pode ser respondida de acordo com as informações do texto. E é isso que vocês terão que marcar, certo? Vocês terão que marcar um X na pergunta que não pode ser respondida com informações do texto. Na página 102, para finalizar nossa aula de hoje, vocês vão precisar completar essa cruzadinha com os nomes dos alimentos típicos do Thanksgiving Dinner. Então, nós já aprendemos, né, na aula passada e revisamos hoje também, os alimentos típicos no jantar de ação de graças. E vocês irão escrever, para completar essa cruzadinha, vão precisar escrever o nome deles em inglês, tá certo? Conforme nós aprendemos. Abaixo nós temos aquela autoavaliação que vocês já conhecem, né? Onde vocês irão marcar o emoji que mais representa vocês de acordo com cada assunto que a gente estudou. Então, da unidade 9 até agora a unidade 12, nós estudamos alguns assuntos e aí vocês vão marcar um X no emoji que mais vocês se identificam, né? No primeiro, no verdinho, se vocês entenderam o assunto. No segundo, se vocês ficaram com dúvida, ou no terceiro emoji, se vocês não entenderam. Na unidade 9, nós aprendemos a utilizar o can, né? Ou nós aprendemos a utilizar alguns verbos, né? E junto com a expressão let's, né? Aprendemos a utilizar aí o let's. Na unidade 10, vocês aprenderam a ler e falar sobre rotinas escolares, né? E também a utilizar alguns verbos, né? Então, aqui a gente viu a utilizar o there to be, né? Que é o there is e o there are. Na unidade 11, nós aprendemos a utilizar os action verbs, né? Depois do verbo like. Então, a gente aprendeu aí também a utilizar o like. E nessa unidade 12, a gente aprendeu a ler alguns textos curtos, né? Em inglês e também a entender eles, né? Que foram esses textos que a gente viu até agora, né? Primeiro a gente viu o texto falando sobre o Dia de Ação de Graças, né? Então nós lemos o texto, fizemos até a tradução, pesquisamos o que significavam. E aqui também a gente viu agora esse texto curto também sobre a Black Friday, tá certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não lembrarem ou não souberem o que significa alguma das palavras, lembrar que é só pesquisar no dicionário, tá certo? Então, por hoje é só, espero vocês na próxima aula. Então, até lá. Bye, bye!